vou conversar com a Ana Lídia Fleury, que é psicóloga e terapeuta sistêmica familiar e de casal. Chega mais, Ana Lídia. Seja bem-vinda no Aqui em Casa. Obrigada, tudo bem? querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos sentar aqui para a gente conversar um pouquinho? Vamos sim. Ana Lídia, a gente está vendo ali, né, a junção de uma família em Muito bonito. em um empreendimento, né? E hoje a nossa pauta é sobre isso, é a união do casal, essa questão da divisão de tarefas, né? É saudável uma família trabalhar assim juntos? É saudável quando tem respeito, porque nós percebemos que independente de termos uma convivência, vamos supor que teriam mais filhos até ali, cada um vai ter um temperamento diferente. Se a gente sabe lidar com cada temperamento, respeitar cada tipo, cada perfil de pessoa, é muito saudável. Mas às vezes uma família, para se manter saudável, ela vai ter que evitar algumas atividades que, na verdade, geram desavenças, geram conflitos. Então, aquilo que poderia ser saudável, na verdade, pode ser um gatilho para afetar toda a harmonia do lar. E como saber disso? Porque às vezes não entende, né? Que cada um tem um temperamento ou que é necessário esse espaço. Como fazer para entender isso? Que chega no momento que fala assim, ó, você segue seu caminho, você faz ali separado de mim, eu faço aqui, para não dar o conflito. Tem que ter esse consenso. Eu acredito que o dia a dia, né? Então, nós precisamos compreender que todo tipo de relacionamento, seja conjugal, seja com filhos, seja profissional, ele sempre vai trazer algum tipo de conflito, algum tipo de necessidade de harmonia. Então, o que acontece? Nos primeiros conflitos eu vou desistir? Jamais. Eu costumo dizer que ter família é para os fortes, ter família é para os resilientes, ter família é para aqueles que aprenderam a suportar as pressões e enfrentá-las de uma forma sábia. Porque as dificuldades no dia a dia, dificuldades que seja para fazer um prato juntos, vai fazer a gente sempre olhar para o mecanismo de defesa mais fácil, que é a fuga. Não quero mais não. Aí já joga tudo, já desiste. A gente fala que é aquele famoso apelou, perdeu, né? Apelou, perdeu. Por quê? Porque quem continua, quem respira fundo, quem enfrenta, quem fala, eu vou saber lidar com as diferenças, porque eu não quero abrir mão. Então, quanto mais a pessoa se dispõe a lidar com as diferenças, ela mesma se dispõe a controlar os próprios impulsos, né? Porque eu costumo também dizer o seguinte: ninguém tem o direito de falar tudo que pensa e tudo que sente. Mas, às vezes, a intimidade do lar faz a pessoa entender que aqui eu posso falar de qualquer jeito. Isso é o maior erro que tem nas famílias. Porque, por exemplo, aqui no ambiente de trabalho, nós vamos dosar o que nós vamos falar. Por que não em casa, né? Com o meu cliente, que eu não quero perder, eu vou escolher as palavras. Com o meu patrão, nossa, que respeito que eu tenho. Mas por que em casa eu me permito falar de qualquer jeito? Inclusive, tem muita reclamação desse jeito, né? Demais! Ah, mas fulano é assim, fora de casa, mas em casa é outra pessoa. Isso tem demais, inclusive das crianças, né? Às vezes até na igreja, né? No ambiente da igreja. Falar assim, ai, papai, por que lá na igreja o senhor é tão bonzinho, aqui em casa o senhor só fala gritando? Olha aí, ó, tem que dar um exemplo, não só de fora, eu acho que principalmente dentro de casa. Principalmente, né? Só que infelizmente a realidade é que em casa as pessoas costumam falar de qualquer jeito, fala no impulso, fala na raiva e critica. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o maior bullying que acontece, que é a violência psicológica, ela acontece dentro de casa, é dentro do lar, das pessoas mais íntimas. Por quê? Porque é na minha intimidade que eu sei as maiores fraquezas das pessoas, as maiores falhas dela. Mas isso não me dá o direito de ir lá e falar, porque isso é um nível de bullying, é uma violência psicológica. Então, às vezes a pessoa está ali, por exemplo, está cozinhando junto, fala assim, nossa, mas você é parado demais, você é lento. A mulher, que às vezes ela é mais prática e às vezes ela é mais, assim, imediatista, às vezes aquilo que deveria ser um momento de qualidade com o marido, ela está só criticando o marido. Não, olha, você não faz direito.
Mas aí tá, que ele ninguém ensinou. desiste de fazer mesmo. Aí ele fala, Se não gente, estava fazendo direito, aí que não vai fazer mesmo, tá criticando. E a crítica, ela afasta. A crítica, ela bloqueia a pessoa. Às vezes a pessoa ela tem até a boa vontade de ir, mas a crítica, ela tira completamente essa vontade, ela afasta, fala, não quero mais não. Eu acho que é até diferente. Ao invés de você falar assim, mas você tá parado demais, faz direito, por que não falar assim, ó, que tal fazer assim, assim, assim? Talvez vai ser um pouquinho mais rápido. A forma de falar, né? É o que nós chamamos na psicologia hoje de comunicação não violenta ou comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela é treinada, ninguém nasce sabendo. Então, quanto mais a gente treina a comunicação, mais eficaz vai ser o resultado dela. Porque se eu falo no impulso, eu vou criticar. Mas se eu falo assim, não, mas se eu falar assim, dando a dica, dizendo o que você acha, aquilo que eu tenho certeza. O que você acha de fazer assim? Olha, eu vou te mostrar como que é. De repente, eu tenho um sucesso na comunicação, eu tenho um sucesso no relacionamento, eu tenho paz, eu tenho harmonia no meu lar. Por quê? Porque eu escolhi as palavras certas. Tá vendo? Eu quero até fazer uma pergunta pro casal cozinheiro aqui. Vocês sempre trabalharam juntos? Sim. E teve conflito no começo? Ixi. Muito? Sim, relativamente não muito, mas teve bastante. É? E como que vocês conseguiram resolver esses conflitos? Pega o microfone para você falar comigo. Como vocês conseguiram resolver esses conflitos assim? Desde quando a gente se conheceu, começou a namorar, a gente sempre abriu um ambiente do seguinte: todo quanto é tipo de problema que tivéssemos um com o outro, antes de brigar, a gente ia tentar conversar e resolver esse problema. Por mais que, eu estou estressado, no momento eu não consigo conversar. A gente esperava um pouco, depois sentava e aí colocava os problemas de cada um e tentava entrar em consenso. E no ambiente de trabalho, vocês conseguem separar isso? Antigamente não. Antigamente tinha um pouco mais de briga. Só que lá em casa a gente decidiu colocar tudo na presença mesmo do Pai Eterno. E através disso a gente consegue se comunicar melhor, tanto no serviço quanto dentro da nossa casa. Hoje a gente consegue se comunicar bem melhor, mas já teve momentos difíceis, sim. De um falar sim e outro falar não. Sim, sim, não, não. Eu não quero, você quer. Então, assim, a gente já teve esses momentos. Mas hoje a gente vive bem mais tranquilo, tanto no serviço quanto na nossa casa. O legal é isso, né? Que assim, vocês admitem que tiveram esses momentos de dificuldade, mas com o tempo conseguiram dosar, conseguiram vencer e hoje estão aí firmes, né? Sim. Nesse negócio lindo. Inclusive, doutora, eu queria que você falasse sobre, antes da gente ir para o intervalo, tarefas de casa, tarefas domésticas. É importante a divisão? Demais, inclusive para ensinar os filhos quando eles vêm, né? Então, o que acontece? Nós não podemos negar que nós viemos de uma cultura, né, patriarcal, machista, que ensinou que o homem não precisava fazer algumas tarefas domésticas. Então, muitas vezes, esse homem ele vem para o casamento com essa bagagem cultural. Foi o que ele aprendeu. A mãe dele, a avó dele, nunca demandou que ele fizesse nada, mas as mulheres da casa tinham que fazer. E, infelizmente, essa é a nossa raiz, então nós temos que reconhecer. Então, quando essa mulher ela tem a sabedoria para conduzir a importância da participação dele, é diferente da exigência. Tá da vendo, cobrança. mulherada? Vocês têm que mostrar para ele que é preciso a ajuda dele, que você precisa, por que não? Falar assim, olha, meu bem, eu preciso da sua ajuda. Vamos lá fazer bonitinho? Olha aí como é fácil, né, doutora? Não tem desculpa, né? O marido pode fazer isso aí em casa, não pode? Enquanto a mulher tá limpando ali a casa... Pode e deve. Oh, tá vendo? E aí tem uma frasezinha que você falou ali, antes de sair. Você falou assim, eu preciso da sua ajuda. Não. A nossa casa precisa que você também se responsabilize por ela. Então é a sua esquece casa. O que a Cris falou, você não tem que pedir ajuda, não. Você tem que mostrar para ele que a casa é dele também, que ele também tem que cuidar. É a nossa casa, a responsabilidade é nossa. Frase-chave, que inclusive é usada na persuasão positiva. É muito importante para mim. É muito importante para o nosso relacionamento, é muito importante para a nossa casa. Vai ter mais tempo. Mas é tão importante assim para ela, eu não sabia, porque eu não fui criado assim, eu não fui ensinado assim, mas se ela está me mostrando que é muito importante, então agora
vai ser importante para mim Que é também. importante para ela, né? Esse é muito importante, gente, que ela tá falando aqui, ó, é a ajuda mútua, né? A casa dos dois. Se a casa é dos dois, se os dois moram ali, por que não? Um ao outro colaborar. Vocês fazem isso em casa? Um ajuda também, o outro também? Fazemos. É? A gente trabalha. Como a gente trabalha junto, Aham. né? Então os deveres da casa acabam pesando para os dois. A gente acaba separando, cada um fazendo uma parte para ficar mais fácil para os dois. É, porque o serviço é junto. Então, o lazer também tem que ser junto. Tá A vendo? gente cuida junto. E cuidando junto, assim, igual você falou, vai sobrar mais um tempinho pro casal também, né? Sim, sempre. Sempre quando a gente cuida junto, o tempo que sobra é nosso. Vocês têm filhos? Sim, Quantos? três. Três? Três princesas. Ai, 3 menininhas? Quantos anos? Uma tem 5, outra tem 4, outra tem 11 meses. Ai, qual o nome Um beijo delas? para minhas pequenas. O nome dela? Laura Vitória, Luísa Helena e Luana Gabriela. Ah, um beijo, ó, para essas 3 princesas, viu? Papai e mamãe estão aqui, ó, dando um show na cozinha e também falando com muito amor de vocês, tá bom? Ana Lídia, que me puxou a orelha. Não. E com razão, né, Ana Lídia? Só Tá certo. alinhei um pouquinho a fala. Homem também é o dono da casa, então também tem que cuidar da casa junto da mulher, viu? Vamos parar com É. isso. Ana Lídia, você recebe casais que realmente se preocupam com essa divisão de tarefas ou talvez é por causa disso que existem alguns conflitos, algumas brigas que você atende no consultório? Muitos. É mesmo? Mas muitos mesmo, que você não faz ideia. A ponto de muitas vezes eu ter que intervir de forma prática e dizer para eles assim: será que se vocês não contratarem uma pessoa externa e delegarem o motivo do conflito de vocês, será que vocês não vão pagar pela paz de vocês? Então, muitas vezes, a gente tem que entender qual que é o preço da nossa paz. O preço da nossa paz, por exemplo, é contratar uma Maria Fernanda. Entende? É verdade. É contratar uma pessoa fixa que seja. Para quê? Para que eu e a pessoa que eu decidi viver com ela não tenhamos conflitos permanentes e constantes por conta de um serviço que nunca acaba. Então, muitas vezes, essa aqui eu quero falar para as mulheres que estão nos ouvindo. Muitas vezes nós somos a cópia do que nós aprendemos com a nossa mãe. Então, a nossa mãe o tempo inteiro exigente, o tempo inteiro criticando, é aquela que não deixava a gente ficar sentada, porque a gente tinha que trabalhar, vamos. E aí, às vezes, eu fujo da casa da minha mãe, às vezes até com certos traumas emocionais, quando eu me enxergo, porque o difícil num relacionamento é a pessoa se enxergar. É muito mais fácil enxergar o outro, os problemas do outro, os defeitos do outro. Então, quando eu me enxergo, eu falo, meu Deus, eu estou agindo exatamente como a minha mãe agia. Muito preocupada com o serviço de casa e colocando o serviço doméstico acima da paz no relacionamento. Então, muitas vezes, esse conflito que existe por conta das demandas da casa, que são diárias, é necessário a gente desviar o foco como? Delegando. Eu prefiro... Até os filhos também, tem que entrar nisso. Exatamente, todos têm que responsabilidade. A palavra que nós utilizamos é responsabilidade. Mas se nessa divisão de tarefas está tendo tantos conflitos permanentes, e eu já usei técnica de comunicação, e eu já usei técnica de persuasão, e eu já pedi para o Pai Eterno, né? Achei tão interessante quando eles falaram que com a ajuda do Pai Eterno, porque nós percebemos que existem ruídos na comunicação entre o casal. E esses ruídos, eles também podem ser de cunho espiritual. Então, tanto eu posso alinhar a minha comunicação no casamento, pedindo aqui, né, a força, a unção, a gente rezando antes de conversar, por exemplo, para que haja respeito e paz entre nós, para resolver um problema, como também há ruídos que hoje a psicologia chama de pensamentos intrusivos. Então, os pensamentos intrusivos, eles são setas malignas. Então, nós já sabemos de onde eles vêm, né? E eles vêm distorcer a comunicação com o casal. Então, o que é muito importante? O casal, primeiro, ter esse temor de Deus. E segundo, averiguar o que o outro está querendo dizer. O que você está querendo dizer dessa forma? No momento que eu estou averiguando o que o outro está querendo dizer, eu estou tirando os ruídos. Porque eu entendi dessa forma, mas às vezes não foi o que o outro quis dizer. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, Ana Lídia, é em relação a essa questão do costume passado.
A gente sabe que antigamente os homens eram os provedores, as mulheres ficavam em casa, tem ainda isso. Mas hoje a gente está numa época em que os dois trabalham. Então, os dois têm as mesmas funções. E quando a mulher está em casa, aquela mulher que optou por ficar em casa, ou até foi consenso dos dois, né? Não, eu vou trabalhar, você vai ficar em casa. A mulher também pode pedir essa ajuda para o marido? Pode, com certeza. Por quê? Porque o serviço doméstico, a criação dos filhos, ela é inesgotável. Todos os dias tem demanda. É uma demanda que sempre vai estar ali, correndo. Não é porque a mulher, muitas vezes, não trabalha fora ou não tem uma outra atividade... Que o trabalho é pouco, né? A gente sabe Muito pelo contrário, viu? As mulheres que estão em casa trabalham e muito, e a gente fala que é um trabalho inesgotável. Nunca acaba. Exatamente. Né? Toda hora tem um trabalho, louça não lava sozinha, roupa não lava sozinha, cama não arruma sozinha, então por que não, né? O marido ir lá arrumar a cama, tirar a toalha de cima da cama, colocar no lugarzinho, viu?